Quando você tem um filme com Ben Affleck ou com Oscar Isaac, vários atores conhecidos e famosos, né? Você tem aí a expectativa de que esse seja um filme explosivo, um filme que realmente vale a pena assistir e tal. Neste caso, no filme que a gente está falando hoje, que é esse filme que estreou no dia 13 de março, Operação Fronteira, é um filme que, em partes, consegue entregar exatamente isso que o público deseja. Por outro lado, é um filme também que tem aí o seu roteiro muito mais voltado para as ações morais dos personagens e ele acaba se embananando no meio da história, e essa mistura de conto moral com um cinema de ação acaba dando aí um pouquinho de problema. Por isso a gente vai falar sobre esse filme hoje, a gente vai discutir sobre ele. Se você quiser saber mais sobre ele, fique aqui então com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal 5 Tons. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo para se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente, ok? Bom, então, esse filme que está estreando aí, que já estreou na verdade, estreou ontem, é um filme dirigido pelo J.C. Chandor, ou J.C. Chandor se você não for americanófilo. Ele é um filme que, na realidade, era para ter sido dirigido pela Kathryn Bigelow, que é a mulher que dirigiu Guerra ao Terror e, até o momento, é a única vencedora do Oscar de melhor direção. Para quem não se lembra, esse filme Guerra ao Terror é um filme que, se não me engano, ganhou em 2010 ou 2011. O filme é de 2010, no mesmo ano do Avatar, ou 2009. Não vou lembrar agora. Avatar é de 2009. Isso, então é do mesmo ano de 2009. E é um filme que ele, de uma forma muito surpreendente, ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro. Fez a limpa no Oscar daquele ano. E com isso foi estabelecida uma parceria entre a Kathryn Bigelow e o roteirista Mark Boal. Eles fizeram mais 2 trabalhos juntos, que seriam, no caso, A Hora Mais Escura e Detroit em Rebelião, e eles teriam esse 4º filme aí junto, fazendo essa parceria, né, repetindo a parceria de diretor e roteirista, mas no fim das contas a Kathryn Bigelow acabou sendo só a produtora do filme. O roteiro continua sendo do Mark Boal e a direção passou para esse sujeito chamado J.C. Chandor, que dirigiu vários bons filmes aí, como por exemplo a sua grande estreia no cinema, que é o Margin Call, que foi, se não me engano, indicado também ao Oscar de melhor roteiro. Agora, falando especificamente sobre esse filme, tem muito daquilo que o cinema da Kathryn Bigelow já é acostumado a mostrar, que é a questão moral da guerra, a questão moral do exército em si, das pessoas que fazem parte do exército, porque o filme mostra a história de um grupo de ex-combatentes do exército americano, que é liderado, nesse caso, pelo personagem do Oscar Isaac, e ele tem uma ideia simplesmente genial na cabeça dele, né? Eles vão assaltar a casa de um grande, poderoso traficante que vive na tríplice fronteira aqui da América do Sul. Para isso ele chama essa equipe, né? Ele monta a equipe que tem vários nomes conhecidos, como pelo Garrett Hedlund, pelo próprio Ben Affleck, né? O quase ex-Batman, Pedro Pascal, Charlie Hunnam. Tipo, ele monta essa equipe com esses rostos conhecidos de Hollywood, né, pra gente, mas no filme, enfim, você já sabe. E eles têm essa ideia de ir pra tríplice fronteira, roubar esse narcotraficante poderoso, e claro que as coisas não dão certo, eles estão no meio do mato, estão no meio da selva, e eles precisam aí lutar pela sobrevivência dele. O filme tem aí grande parte dele focado nessa questão da ação. O filme tem bastante cena de ação, tem umas cenas muito bem dirigidas. O J.C. Chandor é um bom diretor, um ótimo diretor, na verdade, que consegue dar aí bastante ritmo para essas cenas. E a gente tem também um bom elenco, os atores estão realmente muito bem, pelo menos aqueles que têm falas, né? Tem alguns atores, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, que estão ali fazendo figuração. São atores que realmente não aparecem praticamente. Quem aparece mesmo de verdade é o Ben Affleck, obviamente, porque ele é a maior estrela, né? E o Oscar Isaac, que já tá aí muito em alta por conta do seu trabalho em Star Wars, né, na nova série Star Wars. No que diz respeito a todo o trabalho de direção, no que diz respeito ao trabalho aí dos atores, né, dos atores principais, o filme se dá muito bem. Os problemas começam realmente quando o roteiro começa a bater cabeça na hora em que precisa explicar todas as ações morais dos seus personagens. Por exemplo, todos eles são ex-combatentes do exército americano, que eles se julgam não reconhecidos pelo seu próprio país e por isso se tornam uma espécie de mercenários. E isso afeta diretamente a história do filme, porque ao mesmo tempo que eles têm um orgulho cego praticamente no que diz respeito
aos Estados Unidos, ao exército, aos trabalhos que eles tiveram dentro do exército americano, eles se julgam as pessoas rejeitadas, se julgam pessoas que não foram reconhecidas pelo governo do país. Isso meio que é uma contradição dentro da história deles, e isso faz com que a gente fique meio, assim, ache a história um pouco implausível, talvez. Pelo menos foi o que eu achei. Eu achei que quando eu estava assistindo o filme, a história me pareceu que ela quer jogar de um lado, mas quer jogar do outro lado ao mesmo tempo, e fica tentando se equilibrar nesse muro e raramente consegue. Então o problema desse roteiro aí, que ele não consegue se decidir para qual lado ele vai jogar, é um roteiro que também entrega algumas falas um pouco sofridas, principalmente no personagem do Ben Affleck, que fala umas bobagens lá, e também tem o problema de esquecer os seus personagens no churrasco, porque tem gente que realmente, como o personagem do Pedro Pascal, que quase não aparece, quase não abre a boca, quase não tem importância no filme, ele tá ali só pra figurar mesmo, pra fazer figuração. Então, é bem complicado defender nesse sentido, além do que o filme acaba tentando encontrar o seu caminho, né, escolher o seu lado aí nos seus momentos finais, e acaba frustrando a gente. No fim das contas, os personagens do filme Operação Fronteira são personagens quase que unidimensionais. Cada um deles tem uma personalidade, tem o cara que é passivo-agressivo, tem o cara que tem problemas de trauma com as coisas que ele viveu durante as guerras do qual ele participou, durante a sua passagem pelo exército americano. E com isso faz com que a gente veja, na verdade, não um grupo de pessoas unidas para cometer um crime ou para cometer aí um ato de talvez justiça no que está passando na cabeça deles, talvez isso seja uma espécie de reparação e justiça. Mas a gente vê um grupo de pessoas, cada um com o seu quadradinho bem definido, e isso obviamente tira pontos do filme, porque ele acaba se tornando bastante clichê. É claro que isso faz com que o filme perca aí um pouco do seu fôlego, e faz com que quem assiste goste bastante da ação. O filme, como eu já falei, o filme tem muita ação e é uma ação bem feita, mas no que diz respeito ao desenvolvimento dos seus personagens, é um filme que infelizmente fica devendo. Com tudo isso, pesando esses prós e contras, chegamos à conclusão de que o filme vale aí uma nota 7,5. É um filme que diverte por conta da sua direção, por conta das cenas em que realmente tem aí um trabalho de direção do J.C. Chandor, e peca muito no que diz respeito ao seu roteiro, e também por aproveitar mal um bom elenco, um elenco de pessoas talentosas que acabam aí sendo bem desperdiçadas por conta de uma trama que parece que vai do nada para o lugar nenhum. Ela não se desenvolve da maneira que ela poderia. Tem personagens ali que são ótimos, né, se você olhar realmente no que eles prometem, mas que no fim das contas acaba não sendo uma coisa legal, e eles não são bem desenvolvidos, e por isso o filme acaba ganhando essa nota. Se você concorda ou discorda com a nossa nota, fique à vontade para deixar aí nos comentários, a gente vai ter muito prazer em receber aí a sua opinião. E também eu gostaria aí de convidar você a visitar sempre o nosso canal, porque aqui a gente está falando sempre sobre os filmes e lançamentos da Netflix e do cinema também. Um grande abraço para você, e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Tchau!